Olá, bem-vindos ao Café e Vademecum. Hoje, no nosso episódio 15, vamos mergulhar num tema central do direito constitucional: as funções essenciais à justiça. Um tema importantíssimo, né? E que sempre aparece em provas com muitas particularidades. Exato. E para começar, vamos pensar num caso concreto. Imagina que um Estado decide criar uma lei própria para autorizar o porte de arma de fogo para os membros da Defensoria Pública. Uma situação complexa. E que aconteceu de verdade. Chegou até o Supremo Tribunal Federal. E a decisão do STF, nesse caso, nos ajuda a entender a tensão que existe no nosso pacto federativo e, principalmente, o papel de duas instituições-chave. O Ministério Público e a Defensoria Pública. Exatamente elas. A nossa conversa hoje é para dissecar a arquitetura constitucional dessas duas instituições, entender seus princípios, suas garantias e como elas se equilibram. E essa arquitetura é fascinante. Não são órgãos comuns do governo. Foram pensados para serem verdadeiros pilares do Estado Democrático de Direito. A forma como a Constituição de 88 os desenhou diz muito sobre o projeto de país. Perfeito. Então, vamos começar por essa estrutura. E acho que faz sentido começar pela instituição que, historicamente, sempre teve mais destaque, o Ministério Público. O que torna o MP uma instituição tão singular assim, singular no nosso desenho constitucional? Olha, a singularidade já começa na definição. O MP é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. Mas o ponto-chave é que ele não pertence a nenhum dos três poderes, certo? Exatamente. Essa é a força dele. Ele não está no executivo, não está no legislativo, nem no judiciário. A única subordinação que ele tem é a Constituição. E essa autonomia é a condição para ele cumprir o seu papel. Que é defender a ordem jurídica, o regime democrático. Isso, e os interesses sociais e individuais indisponíveis. Existe até uma expressão clássica que resume bem. Ele é o fiscal da lei e do ordenamento jurídico, bem como o defensor do Estado e da sociedade. Certo, um guardião independente do sistema. Mas uma instituição com tanto poder precisa ter regras internas muito claras, né? A Constituição estabelece alguns princípios institucionais. Vamos falar deles. O primeiro é o da unidade. Claro. O princípio da unidade significa que o Ministério Público é um só em todo o país. Mesmo com o MPU e os MPs dos estados? Sim, mesmo com essa divisão, eles integram uma única instituição. A ideia é que a instituição que defende a ordem jurídica seja a mesma, com os mesmos princípios, não importa em que parte do Brasil a pessoa esteja. Faz sentido, para dar uma coesão nacional. O segundo princípio é o da indivisibilidade. Esse é um pouco mais abstrato. O que ele quer dizer na prática? Pensa assim, o promotor, o procurador, ele não é o dono do processo. Quem atua ali é a instituição Ministério Público. Entendi. Então, a indivisibilidade garante que se um promotor precisa sair de um caso, seja por férias, doença, qualquer motivo... Outro pode assumir no lugar dele. Exato. E sem que nenhum ato precise ser refeito. Não existe uma quebra. O processo é do MP, não do indivíduo. É a instituição falando. É uma garantia de continuidade e de impessoalidade. Muito importante. E o terceiro que talvez seja o mais debatido, a independência funcional. Sem dúvida. A independência funcional é o coração da autonomia do MP. O que ela garante na prática? Garante que cada membro do MP tem liberdade para atuar de acordo com a sua convicção jurídica, com base na lei, claro, sem estar subordinado a ordens de seus superiores hierárquicos na sua atividade fim. Ou seja, o procurador-geral não pode ligar para um promotor e mandar ele denunciar ou deixar de denunciar alguém. Exatamente isso. A hierarquia existe, mas ela é administrativa. Para organizar o serviço, definir lotações, mas não na função de julgar um caso, de processar. Essa blindagem é constitucional. Uma muralha e tanto. E, derivado disso tudo, tem outro princípio que é fundamental, o do promotor natural. Sim, o do promotor natural. Ele não está escrito com todas as letras, mas decorre dos outros. Ele veda a figura do promotor de exceção. Que seria o quê?
Um acusador escolhido a dedo. Isso. Impede que a chefia da instituição designe um promotor específico para um caso por conveniência ou interesse. O promotor que tem que atuar é aquele cuja atribuição para o caso já está definida em lei de forma prévia, objetiva. É uma garantia de imparcialidade para toda a sociedade. Mais uma camada de proteção contra a manipulação. E para fechar o MP, a Constituição também dá garantias para a instituição como um todo, né? As autonomias. Sim, as 3 autonomias. Funcional, que já falamos, administrativa e financeira. A administrativa é para gerir o próprio pessoal, a própria estrutura. E a financeira é crucial. A de elaborar o próprio orçamento. Pois é. Isso impede que o MP seja sufocado financeiramente por um governo que esteja insatisfeito com a sua atuação. É a garantia de que ele terá os recursos para cumprir sua missão. Uma estrutura muito robusta. Agora, vamos fazer o contraponto. Se o MP é esse defensor tão poderoso do Estado e da sociedade, qual o papel e a missão da Defensoria Pública? A Defensoria Pública é o outro prato da balança. Ela defende justamente quem, sem ela, estaria numa posição de extrema vulnerabilidade frente ao Estado. E a Emenda Constitucional 80 de 2014 foi um marco para ela, certo? Foi um divisor de águas. A Emenda 80 elevou a Defensoria a um novo patamar, definindo-a como expressão e instrumento do regime democrático. Nossa, essa definição é muito forte. É fortíssima. A missão dela é, então, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus judicial e extrajudicial, dos direitos dos necessitados. Dos hipossuficientes. E tudo de forma integral e gratuita. Em termos de estrutura, ela se espelha no MP. Em grande medida, sim. A carreira também é por concurso público de provas e títulos. E os membros têm garantias essenciais para a sua atuação. Ainda a movibilidade é uma delas, né? A principal. O defensor público não pode ser removido ou transferido só porque sua atuação desagradou alguém poderoso. É uma garantia de independência. E também tem a vedação de exercer advocacia fora das atribuições institucionais. O que garante a dedicação exclusiva. Exato, evita conflitos de interesses. O único cliente do defensor público é a população necessitada. E a pergunta de 1 milhão. Para ser um contrapeso de verdade, a Defensoria tem o mesmo nível de autonomia que o MP? A Constituição buscou essa simetria, principalmente depois da Emenda 80. As defensorias públicas estaduais têm, sim, autonomia funcional e administrativa. E a orçamentária? Também. Elas têm a iniciativa de sua proposta orçamentária, isso é fundamental. Assim como o MP, elas podem planejar sua expansão e estruturação sem depender da caneta do governador. Entendi. Com esse desenho das duas instituições em mente, podemos voltar ao nosso ponto de partida. O caso do porte de arma no Espírito Santo, a ADI 7571. Certo. Com toda essa autonomia que a gente falou, o argumento de que o Estado poderia legislar sobre isso não parece, numa primeira olhada, tão absurdo. Como o STF derrubou essa tese? O STF foi direto o ponto nevrálgico da questão, que é a repartição de competências na federação. Não foi uma discussão sobre o mérito, então? Não, a discussão foi sobre competência. A decisão, relatada pelo ministro Cristiano Zanin, se baseou em 2 pilares. Primeiro, o artigo 21 da Constituição diz que compete materialmente à União autorizar e fiscalizar material bélico. Competência material exclusiva. Exclusiva. E segundo, o artigo 22, que diz que compete privativamente à União legislar sobre material bélico. Ou seja, a discussão parou aí. O Estado simplesmente não pode legislar sobre isso. Exatamente. A resposta do STF foi um sonoro não. O Supremo reafirmou que só a lei federal pode dizer quem tem direito ao porte de arma de fogo no Brasil. O tema é de segurança nacional. E aí entra o princípio da predominância do interesse, né? Perfeito. Pelo princípio da predominância do interesse, a competência da União. Um Estado não pode criar uma exceção que não esteja prevista lá no Estatuto do Desarmamento, que é a lei federal que rege o assunto. E a tese firmada nessa decisão acaba tendo um alcance bem mais amplo, imagino. Sim, o alcance é geral. O STF deixou bem claro que é inconstitucional qualquer lei, seja estadual ou municipal, que tem
simplesmente legislar sobre material bélico ou autorizar o porte de arma para categorias não previstas na legislação federal. Então isso vale para qualquer outra categoria de servidor que um Estado queira armar? Exatamente. A lógica é que a gente não pode ter 27 políticas de controle de armas diferentes no país. A política criminal, nesse ponto, tem que ser uniforme, nacional. E a Constituição deu essa tarefa ao legislador federal. Fica claríssimo. A decisão é uma verdadeira aula sobre pacto federativo. Bom, para a gente amarrar tudo, nós passamos pela arquitetura do Ministério Público, com seus princípios de unidade, indivisibilidade e a importantíssima independência funcional. Reforçada pelo princípio do promotor natural. Isso. Depois, vimos a ascensão da Defensoria Pública, principalmente após a EC 80, como instrumento do regime democrático, com garantias espelhadas nas do MP para funcionar como um contrapeso efetivo. E fechamos com a análise dessa jurisprudência, a ADI 7571, que mostra na prática como funciona o sistema de repartição de competências e o papel do STF em manter esse equilíbrio. É a teoria constitucional em plena aplicação. Perfeito. E essa nossa conversa toda deixa uma reflexão final para quem está aprofundando os estudos. Se a Constituição deu tanta autonomia funcional e administrativa às defensorias estaduais, onde exatamente a gente traça a linha? Uma boa pergunta. O debate do porte de arma foi resolvido pela competência federal. Mas e outras prerrogativas? Até que ponto um Estado pode inovar para fortalecer sua defensoria sem acabar colidindo com os limites que o Pacto Federativo impõe? É uma questão que, com certeza, ainda vai gerar muito debate.